pessoal do sexto ano, estamos chegando com mais uma aula de história. Espero que todos estejam bem, porque hoje nós vamos falar sobre Esparta. Nós falamos nas aulas anteriores sobre Atenas, hoje vamos falar sobre Esparta, a outra cidade, importante lá da Grécia Antiga. Então a primeira coisa que a gente tem que lembrar, pessoal, é que Esparta era totalmente diferente de Atenas, né? O modelo de sociedade, né? Como a sociedade participava das decisões comunitárias, né? E como a visão que eles tinham, né, de administração, né, e como se relacionar com as outras cidades. Então, outro ponto, né, que já fazia com que Esparta fosse bem diferente de Atenas era a localização, né, já que ela era localizada nas montanhas e não tinha saída para o mar. Então, Atenas ela vivia em função do mar, porque era ali próximo, né, ao mar, e Esparta não, Esparta ficava nas montanhas, né, e a cidade ela foi fundada pelos dórios, né, que era um povo guerreiro que vivia da guerra e para a guerra, né. E aí, a partir do momento, já que eles estavam nas montanhas, a população foi aumentando, eles foram sentindo falta de terras férteis, né? E aí eles começaram a conquistar e dominar seus vizinhos, os messênios, né? Um povo que vivia ali próximo a Esparta. O lema dos espartanos, para vocês verem como eles eram tão fissurados em guerra, em batalha, né? O lema deles era assim: não fugir do campo de batalha em hipótese alguma, mesmo estando em desvantagem, né? Mesmo que você tivesse lá, como eles estiveram, né, os 300 espartanos lutando, né, contra um grande exército, né, eles não fugiam, eles não, como a gente costuma dizer, eles não pediam pinico, né? Ditado popular que o pessoal tem quando você acaba se entregando, né? E isso para eles era um, uma grande tragédia, né? Você se rendeu, você fugir da batalha, né? E desde pequeno as crianças, né? Os meninos eles já eram educados para a guerra. A partir dos 7 anos eles já eram levados para aprender as artes, né, da guerra. As meninas não, mas os meninos eles eram levados para aprender a guerrear, a lutar. Em termos de política, né? A política também era bem diferente de Atenas. Os principais órgãos do governo eram a Gerúsia, a Ápela e o Eforato. São nomes esquisitos, mas é o que nós temos, é assim que eles falavam, né? Era assim que eles colocavam. A Gerúsia era um grupo formado por 30 anciões, né? E dentro desses 30 anciões tinha dois reis, né? Também faziam parte. Então eles tinham dois reis e não um rei. Esse grupo de pessoas eles criavam as leis, né? Decidia se a cidade ia ou não declarar guerra a outra e julgavam as causas. Então qualquer problema que tivesse lá em Esparta, né, quem julgava era esses 30 anciões, né, que era a partir de 60 anos. Para eles era muito velho. Nessa época você chegar a 60 anos era bem difícil, né? Porque eles viviam muita guerra, né? A alimentação era bem precária comparada com hoje, né? E não tinha esse atendimento à saúde, né? Essa preocupação com a saúde, médicos, aquela coisa toda, como nós temos hoje, né? Então chegar a 60 anos naquela época era muito difícil. Aí já colocava como ancião, né? O outro órgão era a APLA, era uma assembleia formada por cidadãos que votavam as propostas criadas pela Gerúsia. A Gerúsia, eles só votavam, eles não podiam debater nem mudar, votavam sim ou não. Lá em Esparta, né, os cidadãos eles teriam que nascer lá em Esparta, né, e tinha uma idade mínima para que você participasse aí dessa APELA, não era para todo mundo não, né? Então eles podiam participar a partir dos 30 anos ou mais. Então, com menos de 30, você não poderia participar da APELA. E o Eforato, né, era um órgão formado por 5 membros, que eram eleitos por um ano, então o mandato deles era de um ano. E os éferos, como eram chamados, né, os integrantes,
do Eforato, eles convocavam as tropas em caso de guerra e aplicavam as decisões da Jerúsia. Então eles tinham só essas funções aí de colocar em prática o que era decidido lá na Jerúsia e também na Átila, né? Por fim, pessoal, a gente vê que essas características, né, que nós falamos agora em Esparta, o governo de Esparta pode ser definido como uma oligarquia, né? Oligarquia é uma palavra grega que significa governo de poucos ou governo exercido por uma minoria, né? Porque o acesso à cidadania, né? O acesso a você poder decidir algo, né, em Esparta era muito restrito se comparado com Atenas. Atenas, né, os cidadãos eram bem mais participativos, bem mais ativos, tinham maior participação nas decisões. Já em Esparta, isso não acontecia, tá bom? Nas próximas aulas a gente continua falando sobre Esparta, ainda tem muita coisa para a gente ver, né? Por exemplo, a sociedade espartana, os deuses e os heróis gregos, né? A religião e a questão dos Jogos Olímpicos, né? Porque na Grécia onde surge esse conceito, essa ideia de Jogos Olímpicos. Eu acredito que vocês já devem ter acompanhado alguns, né? Era para ter esse ano, lá no Japão não teve por causa da pandemia. Então, para vocês, um abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal!